Já se perguntou o que acontece se piratas atacarem um navio de cruzeiro? Ou como sobreviver a uma queda no mar? E se um navio de cruzeiro deixar o porto sem você em terra estrangeira? Bom, se prepara para zarpar enquanto a gente revela alguns segredos de navio de cruzeiro que nunca são contados aos passageiros. Piratas modernos. Embora um cruzeiro deva ser considerado uma coisa divertida, em algumas circunstâncias bem raras o navio de cruzeiro pode ficar cara a cara com piratas. É abril de 2009 e o MSC Mallory, carregado com quase 1000 passageiros, navega aproximadamente 800 quilômetros da costa da Somália. Mas quem tá a bordo mal sabe que tá prestes a se tornar alvo de um dos ataques piratas mais infames da história dos cruzeiros. É tarde da noite, quando uma pequena lancha branca se aproxima com 6 piratas somalis armados a bordo. À medida que os tiros começam a soar, os passageiros são obrigados a se refugiar em suas cabines para aguardar o ataque, sem saber se continuarão o cruzeiro, se terão seus pertences roubados ou se vão andar na prancha. Para explicar o que aconteceu próximo ao Mallory, precisamos analisar como os navios de cruzeiro estão equipados para lidar com esses ataques. Piratas chegando tão perto de um navio de cruzeiro é uma coisa rara, mas embarcações modernas em águas de alto risco possuem robustas defesas anti-pirataria. Os navios devem utilizar sistemas de identificação automática oficiais, que transmitem a identificação e a posição para os sistemas de radar de navios próximos. Se um barco não identificado aparecer, mas não responder ao contato, a tripulação vai entrar em ação. Uma defesa fundamental são os dispositivos acústicos de longo alcance, armas sônicas não letais que emitem um feixe sonoro intenso e agudo, a mais de 300 metros de distância, capaz de causar danos auditivos permanentes aos alvos dentro do alcance. Outra linha de defesa são os dispositivos anti-abordagem, que detêm piratas caso se aproximem demais do navio. Também utilizados por navios mercantes de carga, existem algumas variedades de sistema anti-abordagem possíveis, um dos quais é a armadilha P. Quando acionadas, as armadilhas P circundam o navio com várias camadas de linhas finas que flutuam na superfície da água, enroscando nas hélices dos barcos que se aproximam e desativando-as. Os navios também utilizam canhões de água antipiratas, que ficam nas suas laterais. Embora não seja o tipo de canhão que se associaria à guerra pirata, esse canhão não letal funciona mais como uma mangueira de incêndio, lançando jatos de água a quase 130 km por hora, repelindo os piratas e inundando seus barcos, até que sejam forçados a recuar. Se isso falhar, os navios podem usar armas de fogo, e algumas embarcações contratam equipes de segurança secretas treinadas para lidar com a pirataria. Mas e aí, o que aconteceu com o Mallory? Bem, sem o conhecimento dos piratas que se aproximavam, o Mallory tinha uma equipe de segurança israelenses armados à disposição, especialmente treinados para esse tipo de ataque. Depois de apagar todas as luzes do navio, os guardas assumiram posições defensivas, enquanto a tripulação engatilhava o canhão de água a bordo, mirando no barco pirata em uma escada de metal que os piratas usavam para tentar embarcar. Mas foi só quando os guardas atiraram com armas de fogo que os piratas foram forçados a recuar. Eles fugiram noite adentro e nunca mais voltaram. Felizmente para os passageiros de cruzeiros, ataques como esses são extremamente raros. É bem mais provável que piratas visem navios mercantes, que transportam cargas mais valiosas que possam ser resgatadas, como o petróleo. Além disso, os navios de carga costumam ter menos pessoal, o que os torna mais fáceis de sequestrar em comparação com cruzeiros, os quais podem transportar mais de 6.000 passageiros e tripulantes. Portanto, navios mercantes podem ser verdadeiros baús de tesouro para os piratas. Já os navios de cruzeiro podem acabar não valendo o esforço. Perdendo o embarque. Além de naufragar, se tem uma coisa que passageiros de cruzeiro temem é isso aqui. Oh yeah. Oh my god. Pois é, navios de cruzeiro podem e vão partir sem você. Algo que esse casal aprendeu da maneira mais difícil, depois de retornar com 45 minutos de atraso para o seu navio da Royal Caribbean, após um dia no Porto das Bahamas em fevereiro de 2019. As viagens de cruzeiro costumam ser coordenadas com anos de antecedência, o que significa que quase não há nada que convença um capitão a desviar do curso, especialmente nos portos. Os portos operam em horários rígidos, com navios programados para horários específicos de chegada e partida. Desvios podem resultar em taxas portuárias adicionais para a companhia de cruzeiros e interromper outras escalas programadas. É por isso que, por mais difícil que pareça, esperar por passageiros atrasados raramente é uma opção. Tá, mas o que acontece se você for deixado para trás? Normalmente, os membros da tripulação saberão que você não voltou, graças aos cartões de cruzeiro, os documentos de identidade a bordo que os hóspedes devem escanear ao embarcar e desembarcar. Se a equipe confirmar que você não retornou, eles podem entrar na sua cabine antes do navio deixar o porto para coletar itens essenciais, como passaportes, e deixar
deixá-los com a equipe do porto para você retirar em terra quando finalmente chegar ao local de partida. Se você ficar preso sem documento de identidade, vai ter que visitar a embaixada mais próxima do seu país para conseguir um substituto. Em seguida, você vai precisar descobrir como voltar ao navio. Normalmente, a equipe do porto vai ajudar você a determinar o próximo porto de parada do navio, e com sorte você vai poder viajar até lá para embarcar de novo por qualquer meio de transporte disponível. Mas aí tem outro desafio: a menos que o seu atraso tenha sido devido a uma excursão operada pelo cruzeiro, você vai ser responsável por cobrir todos os custos adicionais. No caso dessa dupla, eles ficaram para trás no último porto do seu cruzeiro de 7 dias antes da viagem de volta a Miami, o que significa que, embora já tivessem aproveitado a maior parte da viagem, tiveram que pagar a volta para casa nos Estados Unidos. Chegar de volta ao navio pontualmente é uma questão de responsabilidade pessoal, mas algumas dicas podem ajudar. Como os cruzeiros costumam passar por vários fusos horários, o navio geralmente opera com base no seu próprio horário, para tornar o agendamento mais simples. As companhias de cruzeiro determinam a hora do navio de maneiras diferentes. Algumas, como a Norwegian Cruise Lines, o ajustam para corresponder aos portos locais durante a viagem, enquanto outras, como a Royal Caribbean, geralmente mantêm o horário do seu porto de origem durante todo o tempo. Então, para evitar confusões, é melhor se certificar de que o seu telefone esteja configurado manualmente para o horário do navio, mesmo que seja um horário diferente em terra. Caso contrário, você também vai poder enfrentar a corrida constrangedora e desamparada em direção ao seu navio que está indo embora. Abaixo do convés. Os navios de cruzeiro são paraísos flutuantes de hospitalidade, e as suas proporções de tripulação para hóspedes podem te surpreender. Alguns, como o Viking Mars, têm uma notável proporção de 1 para 1, enquanto outros têm em média cerca de um tripulante para cada 1,5 passageiro. A equipe está por toda parte, garantindo uma navegação tranquila e um serviço de primeira, ao mesmo tempo em que gerenciam um centro oculto de atividades nos bastidores. Trabalhar em um cruzeiro é um compromisso sério, com contratos que geralmente duram de 4 a 9 meses, incluindo jornadas de trabalho de 10 a 12 horas, todos os dias. Embora a maioria ocupe cargos na área de hospitalidade, os trabalhadores precisam ser bem versáteis. Espera-se que a equipe atue onde for preciso, o que pode significar várias coisas, desde servir mesas e atender no bar até limpeza, receber hóspedes e lavar louça, tudo em um único dia. Para transitar entre todas essas tarefas, os tripulantes dependem da I-95, uma das partes mais importantes da vida abaixo do convés. Nomeada em homenagem à icônica rodovia dos Estados Unidos, essa passagem principal da tripulação conecta tudo, desde os espaços de trabalho até os dormitórios da tripulação, tudo sem passar por nenhuma área de passageiros. Na maioria dos navios, cerca de 85% da tripulação dorme abaixo da linha d'água, em cabines apertadas compartilhadas, com 2 a 4 companheiros de beliche e um banheiro, bem diferente dos luxos mais altos da cabine do capitão acima da linha d'água. Na maioria dos casos, a política oficial determina que a interação com os hóspedes, mesmo fora do horário de expediente, é proibida para os membros da tripulação. Por isso, existem áreas designadas, incluindo academias e refeitórios com buffet self-service. Muitos navios também incluem mini-mercados e barbearias para a tripulação, enquanto jacuzzis e bares exclusivos para a tripulação oferecem espaço para relaxar. Depois de uma temporada no mar, os membros da tripulação têm direito a várias semanas ou até meses de férias, antes de embarcar em outro contrato. Então, da próxima vez que você estiver apreciando um coquetel ao pôr do sol no deck do navio, lembre que tem uma equipe lá embaixo trabalhando arduamente para manter o navio funcionando. Iceberg à frente. Embora todo mundo conheça a histórica colisão do Titanic com o iceberg, até mesmo navios de cruzeiro modernos enfrentam perigos semelhantes. Em 2022, um navio da Norwegian Cruise Line encontrou essa ameaça perto da geleira Hubbard, no Alasca, e tudo foi registrado em vídeo. My God, Titanic 2.0. Oh my God. Yeah, we got a big old one. Oh my. We hit some iceberg. We hit some ice. We hit some ice. Oh my God. Oh my God. So cool. Come here. Come on. Whoa. It's not here. We just did a little Oh. bit. It tipped it up. Caramba, imagina o medo. Embora a simples ideia de estar a bordo de um navio enquanto ele atinge um iceberg seja assustadora, navios de cruzeiro modernos estão equipados com tecnologia avançada e medidas de segurança para evitar naufrágios. Ferramentas de navegação aprimoradas, como radar e, em breve, até mesmo radar com inteligência artificial, permitem que navios detectem icebergs a uma distância segura. Há também a Patrulha Internacional do Gelo, que monitora e rastreia aproximadamente 1000 icebergs no Oceano Atlântico Norte para garantir a segurança dos navios que passam pela
pela área. No improvável caso de uma colisão, a própria estrutura dos navios de cruzeiro modernos é projetada para minimizar o risco de naufrágio. As junções do Titanic eram em grande parte mantidas por milhões de rebites, que atuavam como pinos, prendendo placas de aço. O problema era que quando um único rebite falhava devido ao impacto, criava-se um ponto fraco, fazendo os rebites ao redor suportarem mais carga. Esse aumento de tensão também poderia causar a falha dos rebites ao lado, desencadeando uma reação em cadeia, onde seções inteiras se rompiam umas das outras. Já os navios de cruzeiro modernos geralmente são soldados, criando juntas mais fortes que distribuem a tensão ao longo de uma única costura, tornando-os mais resistentes a impactos. Essa resiliência provavelmente ajudou a salvar esse navio de cruzeiro da Carnival, que colidiu com gelo no Alasca em setembro de 2024, mas continuou sem danos. Damn. Em contraste, o navio da Norwegian mencionado antes sofreu alguns danos leves, encurtando sua viagem e cancelando o cruzeiro seguinte. As normas de segurança também melhoraram bastante desde 1912. O Tratado Internacional SOLAS exige exercícios de segurança regulares, além de botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, de modo que ninguém precise ficar se estapeando na hora de evacuar o navio. Classe Caixão. Os navios de cruzeiro são projetados para atender a todas as necessidades dos passageiros, seja relaxar ou se entreter. Mas enquanto você curte o sol no convés superior, um espaço escondido abaixo está pronto para algo que você jamais esperaria que acontecesse nas suas férias: a sua morte. Isso mesmo, muitos navios de cruzeiro maiores são equipados com necrotérios a bordo, para lidar com mortes ocasionais durante viagens longas com milhares de passageiros. Quando um passageiro morre, o corpo é armazenado no necrotério até que o navio chegue a um porto onde a certidão de óbito possa ser emitida, o que pode levar até uma semana. Ao atracar, o corpo geralmente é removido secretamente nas primeiras horas da manhã, sem que os passageiros saibam. Mas existe a teoria de que os passageiros possam ser diretamente afetados pela forma como o navio lida com os corpos, sem nem mesmo saber disso. Alguns ex-tripulantes alegaram que se sorvete de graça estiver sendo servido, é um sinal de que a tripulação está tentando liberar espaço no freezer para armazenar um corpo caso o necrotério não esteja disponível. Porém, autoridades afirmaram que os necrotérios normalmente têm espaço para até 6 corpos, portanto o armazenamento de alimentos não seria utilizado. Embora os necrotérios devam ser separados das áreas de alimentação por questões de higiene, às vezes a proximidade deles pode ser meio perturbadora. Essa história do sorvete de graça talvez seja só um bônus sem significados ocultos, mas a verdadeira pista de que alguém faleceu é quando os tripulantes se referem à Operação Estrela em Ascensão, o código da indústria de cruzeiros para uma morte a bordo. E falando em códigos, vamos para o nosso próximo segredo: códigos crípticos. Navegar em um cruzeiro é sinônimo de diversão e relaxamento para os passageiros. Já para a tripulação, uma operação séria e por vezes secreta para manter tudo em ordem. Se você já esteve a bordo e captou trechos da tripulação usando palavras-código misteriosas pelo sistema de som, pode ter se perguntado sobre o que eles estão falando. Essas palavras e frases têm significados específicos e são projetadas para manter em segredo algumas das partes mais desagradáveis da navegação. Embora os significados dos diferentes códigos possam variar de navio para navio, existem algumas palavras e frases comumente usadas em todos eles. A palavra alfa geralmente é usada para indicar uma emergência médica, enquanto bravo geralmente significa que há um incêndio a bordo. Delta é um pouco mais variado em seu uso e pode significar que houve danos ao navio, uma emergência de inundação, ferimentos ou até um risco biológico. Zulu significa que houve uma briga e PVI significa que alguém vomitou em uma área pública. Mas se tem um código que a tripulação teme mais do que qualquer outro, é o sinistro código Oscar, que significa Homem ao Mar. Falando nisso, Homem ao Mar. Tem um pensamento inquietante que já passou pela cabeça de muitos passageiros de cruzeiro. O que acontece se alguém cair ou pular ao mar? Felizmente, os navios de cruzeiro têm um protocolo bem ensaiado para essas emergências. O primeiro passo é alertar a ponte de comando, o centro de controle do navio, que então vai emitir o alerta código Oscar pelo sistema de som. Você poderá ouvir Oscar, 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 ou então Mr. MOB. A ponte de comando também vai enviar um sinal de socorro para embarcações próximas, que são legalmente obrigadas a auxiliar nas buscas. Se o navio de cruzeiro
cruzeiro estiver em movimento, o capitão manobra a embarcação para o local aproximado onde a pessoa caiu. Esses acidentes geralmente ocorrem quando os passageiros bebem demais, sobem em grades, entram em áreas restritas ou tentam fazer alguma gracinha. Em 2019, Nick Nadev, de 27 anos, pulou do 11º andar do Symphony of the Seas da Royal Caribbean, uma queda de 30 metros, enquanto o navio estava atracado nas Bahamas depois de uma noite regada a álcool. Felizmente, ele saiu ileso e foi resgatado prontamente, mas teve consequências graves, expulsão imediata do navio e banimento vitalício de cruzeiros da Royal Caribbean. Situações de queda no mar tornam-se muito mais perigosas quando o navio está em movimento, já que as vítimas podem ser arrastadas pelas correntes sem que alguém perceba. Foi o caso de James Grimes, que caiu do Carnival Valor em 2022, durante a sua viagem pelo Golfo do México. A família só deu falta dele 12 horas depois, achando que estivesse vagando pelos diversos bares e piscinas do navio. Milagrosamente, ele sobreviveu 20 horas boiando antes de ser resgatado, mas um desfecho assim é uma coisa rara. Entre 2000 e 2019, apenas 48 dos 212 incidentes de queda ao mar resultaram em resgate. Para lidar com essas estatísticas sombrias, as companhias de cruzeiro estão investindo cada vez mais em sistemas de detecção de pessoas ao mar. Mais de 30 embarcações de propriedade da Carnival e da Disney já estão equipadas com esses sistemas, que geralmente funcionam examinando constantemente o exterior do navio e disparando um alerta caso detecte algo caindo. O sistema também registra as coordenadas exatas do local onde a queda ocorreu, para eliminar suposições nas buscas. Fora do protocolo, os navios de cruzeiro que visitam portos dos Estados Unidos são legalmente obrigados a ter grades de pelo menos 1 metro de altura, conforme exigido pela Lei de Segurança de Embarcações de Cruzeiro de 2010, tornando as quedas acidentais quase impossíveis para aqueles que agem com sensatez. Com uma média de menos de 30 incidentes de queda ao mar ocorrendo por ano entre 27 milhões de passageiros de cruzeiros anuais, as chances de queda ao mar são extremamente baixas. Então, basicamente, a melhor maneira de evitar exageros, é simplesmente agir como uma pessoa normal e sensata. Quem diria? O balanço do mar. Passar uma noite em uma das suítes mais caras de um navio de cruzeiro é o sonho de muita gente. Os preços variam, com alguns, como a suíte Regent a bordo do Seven Seas Splendor, custando até $11 mil por noite. As companhias de cruzeiro sabem que os seus passageiros premium esperam vistas de tirar o fôlego das suítes luxuosas pelas quais desembolsaram muito dinheiro. Mas tem um porém: embora as cabines mais caras prometam luxo e conforto, elas geralmente vêm com um preço oculto: o enjoo. As cabines premium geralmente estão localizadas na proa do navio, posicionadas em um nível alto o suficiente para oferecer as melhores vistas para o mar, mas isso representa um problema. Navios de cruzeiro são tipo gangorras gigantes na água, com a parte central inferior atuando como seu centro de gravidade. Quanto mais distante a cabine estiver desse ponto, mais você vai sentir o navio balançando para cima e para baixo. Alguns passageiros já relataram dificuldade para se manter em pé em certas suítes presidenciais, principalmente em condições climáticas adversas, mas é apenas o preço que se paga pela vista e pelo direito de se gabar no bar do navio. Hoje em dia, todos os navios de cruzeiro modernos são equipados com estabilizadores para reduzir o enjoo. Eles são apêndices semelhantes a remos fixados no fundo da embarcação, abaixo da linha d'água, que ajudam a estabilizar o navio, empurrando-o contra o seu movimento natural no mar. Controlados por sistemas hidráulicos, elétricos ou pneumáticos, eles podem reduzir a oscilação e a inclinação em até 80 a 90%, mas não conseguem interromper o movimento completamente. Para uma navegação mais tranquila, considere optar por uma cabine nos convéses inferiores, perto do meio do navio, com muitas das melhores comodidades do navio situadas nos convéses superiores, incluindo entretenimento, restaurantes e piscinas. Você ainda vai ter ampla oportunidade de apreciar a vista do horizonte durante toda a sua viagem, sem correr o risco de ter muitos enjoos. Dias em terra. Para muita gente, a melhor parte de um cruzeiro é acordar em novos destinos com oportunidades quase diárias de conhecer uma nova cidade ou país. Mas viajantes de cruzeiro mais experientes podem dizer que deixar o navio nesses horários, conhecidos como horários de embarque, pode ser um grande erro. Apesar do cassino e das lojas do navio geralmente fecharem durante o horário de embarque, a maioria das instalações ainda pode ser acessada e sem dúvida ficam bem mais atraentes. Como a maioria dos passageiros está em terra, a vida a bordo fica mais tranquila, transformando o navio em um refúgio privativo. Permanecer a bordo pode ser uma ótima maneira de aproveitar o navio sem multidões. Quando todos os outros desembarcarem, as cobiçadas espreguiçadeiras da piscina vão ficar praticamente vazias. Então é só relaxar e aproveitar o silêncio, ou curtir a oportunidade de andar nos toboáguas sem filas. Os spas e restaurantes a bordo costumam oferecer descontos especiais para os dias no porto, tornando esse o momento perfeito para se mimar ou desfrutar de refeições gourmet a um custo menor. Falando em custo, as excursões de um dia no porto podem ser caras.
mês, com preços inflacionados em restaurantes locais e taxas de excursão. Já ficar no navio significa aproveitar ao máximo as comodidades com tudo incluído, pelas quais você já pagou. Sem falar que os portos são pontos de encontro para batedores de carteira que visam passageiros de cruzeiros, cujo tempo limitado em terra os torna mais propensos a carregar mais dinheiro e objetos de valor do que turistas comuns. Agora, obviamente, para muitas pessoas, explorar e vivenciar muitos lugares novos é uma grande parte do apelo de um cruzeiro. Mas a questão é, se você tem dificuldade para se locomover ou prefere relaxar em um lugar, não se sinta pressionado a desembarcar. Ainda dá para se divertir muito sem sair do navio. Os navios de cruzeiro modernos são essencialmente cidades flutuantes gigantes, que oferecem uma grande variedade de atividades gratuitas que você pode aproveitar sem precisar sair. Mas se você quer o melhor dos dois mundos, simplesmente desembarque por último, depois que não houver mais filas. Aí você dá um passeio rápido pela costa e volta ao navio mais cedo para desfrutar de algumas horas de paz. Emoções náuticas. Da tirolesa no topo do Icon of the Seas ao simulador de paraquedismo nos navios da classe Quantum da Royal Caribbean, não faltam emoções nos navios de cruzeiro, mas às vezes recursos ainda mais comuns, como toboáguas, proporcionam as surpresas mais inesperadas. Por exemplo, o Ocean Loops da Norwegian Cruises, um toboágua de circuito duplo que salta do convés superior e se projeta sobre o oceano. Não é pros fracos, mas não pelo motivo que você imagina. Dá só uma olhada. Em 2022, a tentativa de escorregar dessa passageira a deixou presa no tubo, suspensa a uma altura de 48 metros acima do mar. Os regulamentos de passeio da Ocean Loops determinam que os participantes devem ter pelo menos 1,20 m de altura e pesar entre 54 e 136 kg, para garantir que tenham velocidade suficiente. Mas, como mostra esse incidente, essas precauções não são infalíveis. Fatores como o atrito do traje de banho, fluxo da água, a posição do corpo e a velocidade também podem impactar nas chances de sucesso do usuário no escorregador. Felizmente, se alguém fica preso, um alarme soa, acionando uma porta de segurança dentro do toboágua. Então, se você se encontrar na fila pro Ocean Loops, lembre-se, não é só a vista pro oceano que pode te surpreender. Formatos náuticos. Não há dúvida de que navios de cruzeiro enormes são maravilhas da engenharia, mas se você olhar com atenção, vai perceber que eles também são quebra-cabeças de formas e símbolos secretos, esperando para serem decodificados. Entre as características curiosas que você pode observar, estão essas estranhas esferas brancas dispostas no convés superior de muitas embarcações. E elas não são decorações, são radomes, uma peça essencial de tecnologia naval. Os radomes abrigam equipamentos de radar, mantendo-os protegidos das intempéries enquanto giram internamente. Feitas de fibra de vidro ou plástico reforçado, essas esferas aerodinâmicas são projetadas para lidar com ventos de qualquer direção com facilidade. E mesmo essa cor branca brilhante não é por acaso, já que reflete a luz e o calor melhor do que tons mais escuros, protegendo o equipamento do superaquecimento. Outro segredo se encontra no chão do navio, o carpete. Nos cruzeiros da Disney, os carpetes que revestem os corredores das cabines trazem globos terrestres circundados por timões de navio, com o norte do globo sempre apontando para a proa do navio, para ajudar na orientação dos passageiros. A Norwegian Cruise Lines adota uma abordagem parecida, com algumas embarcações incluindo carpetes estampados com peixes nadando na direção da proa do navio, a fim de facilitar a navegação. Alguns segredos dos navios de cruzeiro só se revelam quando o navio está atracado, como essas abas coloridas nos cabos de amarração. Embora possam parecer comuns, esses dispositivos são uma das defesas mais inteligentes do navio contra um tipo muito particular de clandestino indesejado. Repletos de comida e esconderijos aconchegantes, os navios de cruzeiro são o sonho de qualquer roedor. Além de conseguirem entrar no navio por meio da carga, os ratos historicamente usam cabos de amarração para se esgueirar a bordo. Mas essas proteções contra ratos, geralmente barreiras em formato de cone ou disco, feitas de metal ou plástico, são projetadas para bloquear o seu caminho. Então desculpa aí, amigão, vai ter que viajar de avião. Espiões no mar.
Navios de cruzeiro prometem navegação tranquila e vistas deslumbrantes do mar, mas às vezes os passageiros recebem mais do que esperavam ao descobrir que outra pessoa estava tendo uma visão perturbadoramente secreta da sua cabine privativa. Em outubro de 2017, um casal da Flórida que tinha acabado de embarcar no Carnival Fantasy para um cruzeiro de 3 dias pelo Caribe notou algo estranho na TV da sua cabine. Escondido entre os fios da TV havia um dispositivo de gravação com uma lente que apontava de maneira ameaçadora para a cama. A investigação da Carnival confirmou que se tratava de um transmissor de vídeo, mas alegou que ele não estava ligado e não conseguia gravar. Só que o casal não se convenceu, e o dispositivo acabou sendo entregue ao FBI, mas desde então não há atualizações sobre o caso. Uma história ainda mais chocante veio à tona em 2024, quando um passageiro não identificado da Royal Caribbean processou o transatlântico por câmeras escondidas. Um ex-atendente de cabine a bordo do Symphony of the Seas teria plantado câmeras para gravar secretamente os passageiros em seus banheiros. As autoridades alegaram que até 960 passageiros foram gravados entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, antes que o culpado fosse preso. Após uma investigação completa, ele foi considerado culpado de uma série de atividades hediondas e acabou condenado a 30 anos de prisão federal. Embora incidentes como esse sejam raros, eles são um bom lembrete de que levar um pouquinho de cautela e vigilância, além de chinelos e protetor solar, é sempre uma atitude inteligente. Dicas de buffet. Ame-os ou odeie-os, os buffets são a essência da vida em um cruzeiro, mas o que a tripulação não menciona é que alguns itens vêm com aspectos ocultos indesejáveis, que você pode querer pensar 2 vezes antes de servir. As companhias de cruzeiro se esforçam ao máximo para priorizar a segurança alimentar, mas mesmo com medidas rigorosas, a perfeição não é garantida. Os buffets, em particular, exigem que grandes quantidades de alimentos sejam preparadas, transportadas e expostas, um processo que envolve muitas etapas e muitas pessoas, o que aumenta o risco de contaminação cruzada. A higiene adequada é crucial em todas as etapas, e se houver algum deslize, bactérias ou vírus podem se espalhar feito fogo no palheiro. O controle da temperatura é outro fator essencial. Para manter as bactérias sob controle, os alimentos quentes devem ser mantidos acima de 60 graus, enquanto os alimentos frios são mantidos em torno de 4 graus. Como os buffets não têm funcionários e são self-service, eles podem ser um ambiente propício para problemas quando os pratos ficam parados por muito tempo, chegando à zona de perigo de 4 a 60 graus, onde bactérias se multiplicam rapidamente. Itens crus como sushi e ostras são os mais arriscados, já que pulam o processo de cozimento que mata micróbios nocivos. Portanto, se você quer se manter seguro e saborear sua viagem, opte por alimentos quentes com vapor visível ou pratos que pareçam frescos. Até mesmo os condimentos podem ser um problema. Ao contrário dos pratos principais, eles costumam ficar expostos o dia todo em grandes cubas sem temperatura regulada, enquanto garrafas comunitárias funcionam tipo roteadores de germes, já que são manuseados por centenas de pessoas em toda a viagem. Segurança alimentar à parte, se você estiver jantando em um cruzeiro com tudo incluído, é fácil cair no conforto dos carboidratos, como massas, pãezinhos e doces de café da manhã. Mas os viajantes experientes têm uma dica profissional: limite os carboidratos. Como as refeições já estão incluídas no preço, é mais inteligente guardar o estômago para todas as opções culinárias a bordo. Não precisa abrir mão dos carboidratos completamente, é só guardar espaço para as coisas normalmente mais caras que você não ia experimentar no dia a dia. Falando nisso, me deu uma fome. Se você já viajou em um cruzeiro, percebeu alguma coisa que eu não falei aqui? E que tal me contar aí nos comentários? Talvez assim eu possa fazer uma segunda parte. Como sempre, obrigado por assistir e eu te vejo na próxima.